Como é que você vê agora esse quadro, né? Lá do Oriente Médio, em função agora do Trump assumindo daqui a 2 meses? Bom, como a gente viu, essa eleição ela foi marcada por uma grande polarização interna nos Estados Unidos, mas em relação a temas de política externa, os dois candidatos, né, então a Harris e o Trump, eles não divergiam tanto assim em relação à política externa para o Oriente Médio especificamente. Então, o que a gente pode esperar agora com o Trump voltando, né? A gente pode esperar uma continuidade, pelo menos em relação à Palestina e Israel. A gente pode esperar uma continuidade desse apoio irrestrito, né? A gente pode esperar um aumento justamente dos assentamentos, né? O apoio ao aumento dos assentamentos ilegais israelenses na Cisjordânia, como você tinha mencionado no começo, né, da sua pergunta. E agora, né, diante do genocídio em Gaza, a gente pode também esperar, talvez, né? Enfim, isso também é especulação, mas é o que a gente tem testemunhado desde os últimos acontecimentos, que é talvez um reassentamento dos colonos israelenses em Gaza, né? Gaza se tornou aí uma terra arrasada, população completamente deslocada, né? Além dos mais de 40 mil mortos, oficialmente, né, mas aí tem alguns dados estatísticos que mostram que esse número chegaria a 300 mil, né, contando os que estão desaparecidos sob os escombros e tudo mais. Então, o que a gente pode esperar de linhas bem gerais é uma continuidade dessa política para Israel e Palestina. Agora, se a gente ampliar a análise para o Oriente Médio em geral, aí a gente pode incluir, por exemplo, a questão do Irã, né? O Irã que, enfim, né, durante a administração do Obama, né, que era um democrata, os Estados Unidos participaram das negociações ali do acordo nuclear, né, junto com alguns países europeus, em 2015, e isso acabou fazendo com que os Estados Unidos parassem, né, ou amenizassem as sanções econômicas que eram aplicadas ali ao Irã, né, que é o grande inimigo de Israel e o grande inimigo dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Trump, assim que ele retorna, em 2018, ele passa o primeiro ano ali da presidência, logo em 2018 ele retira os Estados Unidos desse acordo nuclear e reinstaura as sanções, não só apenas reinstaura, como aumenta, né? E o Biden não, né, voltou atrás no acordo nuclear, não teve qualquer postura que indicasse uma negociação diplomática com o Irã, e sim aumentou também as sanções, dando continuidade àquela política externa do Trump. Então, o Trump voltando, a gente pode também esperar essa retórica e essa prática também muito agressiva em relação ao Irã, né, que é o grande poder ali no Oriente Médio, junto com a Arábia Saudita, e aí a Arábia Saudita também é um outro capítulo que a gente pode analisar, levando em consideração a volta do Trump. Isso porque, né, já prometo que eu vou finalizar essa parte. Mas porque a Arábia Saudita e Irã são grandes... eles disputam influência ali na região do Grande Oriente Médio, no Golfo Pérsico especificamente, ou Golfo Arábico. E ultimamente, né, no ano passado, a China conseguiu mediar o acordo de normalização das relações entre a Arábia Saudita e Irã, né? E algo que os Estados Unidos nunca conseguiu fazer, na verdade, nunca quis, né? A ideia da política externa dos Estados Unidos era fomentar essa rivalidade ali entre a Arábia Saudita e Irã. Mas a China agiu por outro lado e conseguiu, né, mediar essas relações. Inclusive, agora, a Arábia Saudita e Irã fazem parte juntos do BRICS Plus, né? E a Arábia Saudita, até ano passado, estava num processo de negociação de normalização das relações com Israel, por parte, né, com mediação ali dos Estados Unidos. Mas com o genocídio em Gaza, a Arábia Saudita, né, se paralisou essas negociações, muito por conta, né, do não apoio a essas ações israelenses, né? Então esse processo está paralisado. E aí o que a gente pode esperar, talvez, pela, né, a política externa do Trump, é difícil dizer, mas eu não acredito que ele vá mudar tanto a política externa iniciada pelo Biden, né? Que na verdade é uma continuação da política externa do Trump. Então, em relação ao Oriente Médio, eu vejo mais, e eu prevejo, né, assim como alguns outros analistas internacionais, prevejo uma certa continuidade da política externa para Israel e Palestina e Irã. Então, você não acredita que ele vai
apoiar a anexação da Cisjordânia. Não, eu acredito que sim, porque já é uma tendência dele, mas também é uma figura um tanto imprevisível, né? Então, acho que a gente ainda precisa esperar um pouquinho, ver quais vão ser de fato os planos, diante agora do genocídio em Gaza, né? Então, se ali em 2020, 2019 havia um apoio mais, né, explícito a essa expansão dos assentamentos, agora talvez tenha alguma cautela, mas também tendo a ser um pouco pessimista nesse sentido, né? Afinal, a gente está falando do Donald Trump. Mas a questão assim de ter se tornado uma política de Estado, não de governo, eu acho também que se deve à força do lobby israelense, o lobby pró-Israel, porque poucos são os políticos, né, que ousam, né, a fazer ter qualquer posicionamento contra Israel. Não, mas de fato, como você disse, o lobby sionista dentro da política doméstica americana influencia muito a política externa, né? Aqueles dois autores, o Stephen Walt e o John Mearsheimer, fizeram um livro só sobre isso, né? Lá em 2007 ainda, e foram super criticados, foram acusados de antissemitismo, enfim, né? Toda essa história que a gente sempre ouve quando se critica o Estado, né? A instituição do Estado de Israel e o movimento sionista. E, de fato, o lobby sionista é muito forte nos Estados Unidos, mas é uma coisa que a gente também, aqui no nosso grupo de estudos, a gente está tentando investigar mais a fundo, né? Se só o lobby é o suficiente para explicar isso, né? Se não teriam outras relações que fortalecem, né, essa postura dos Estados Unidos em relação a Israel.